A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para juntos falarmos sobre aquela temática, a antropografia da ovelha, ainda baseados no Salmo 23. Salmo 23 é um salmo riquíssimo, parece que Deus colocou várias chaves ali para a abertura de várias portas, palavras-chave codificadas que estão ali e são para o uso da ovelha. Salmo 23 tem a passagem que diz: guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. O interessante é que é o pastor que guia, não é por causa da vontade da ovelha, não é porque a ovelha quer ir em um determinado momento, é ele que é o trilho que conduz o trem. É ele que é o piloto que conduz a aeronave. É ele, o motorista, que conduz o veículo, o motociclista que controla a motocicleta. É o Senhor que acelera, que freia, que retarda, que adianta, que para. O interessante é que esse guia, ele não conduz com violência. Ele conduz com mansidão. E esta mansidão é uma característica de Jesus, que é manso e humilde de coração, como está lá em Mateus, no capítulo 11. E ele conduz a pastos verdejantes. Os pastos verdejantes estão relacionados ao pão de cada dia, o pão cotidiano, a alimentação, aquilo que é mais intrínseco ao ser humano na parte biológica e na parte psicológica, emocional e espiritual. O alimento da alma, o alimento do corpo, é o Pai Nosso, o pão de cada dia, o pão cotidiano, o pão diário. Dá-nos hoje. E quem dá este pão é justamente este pastor. Águas tranquilas, águas de frescura, águas de refrigério, águas de frescor, águas de descanso. Imagina que a única função da ovelha é obedecer à voz do pastor e ser conduzida. Por que é tão difícil ser fiel? Por que é tão difícil obedecer? Porque obedecer requer renúncia. Porque obedecer requer reconhecimento de uma autoridade acima de si mesma. Obedecer é entender que há uma ordem dada ou há uma autoridade acima que merece ser respeitada. A primeira autoridade na vida do ser humano são os pais. Como é difícil nos nossos dias vermos filhos obedientes aos pais, porque é o início da cadeia de obediência. O próprio Deus se coloca como a primaz, o primeiro, o principal centro e alvo da obediência, quando ele é apresentado no próprio Pai Nosso como Pai. Como o próprio Adão, é o primeiro contato de autoridade que ele tem na terra, é com o próprio Deus, em que Deus é o soberano que concede autoridade a Adão, mas esta autoridade está subjugada, submetida à autoridade de Deus. E agora nós vemos que para ser guiado, tem que reconhecer o pastor, tem que aceitar as suas diretrizes, tem que aceitar o seu querer. Eu quero entrar em outro tema que é também relacionado quando fala da sombra, da região da sombra da morte. Estamos passando por dias difíceis. Muita gente está debaixo dessa região, ou da região da sombra da morte, mas muitas não estão sendo guiadas pelo pastor. Porque não obedecem, porque não aceitam. A ovelha também está, vale salientar, está também na mesma região da sombra da morte, porque a Bíblia diz que todos os dias somos entregues ao abatedouro para sermos mortos. Mas em tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar deste amor, deste pastor? Mesmo estando ali no vale de sombra de morte, a ovelha não está só porque está com seu guia,
com aquele que conduz mansamente em meio às trevas. E isso é tão maravilhoso porque nós percebemos que enquanto alguns estão só debaixo da sombra da morte, o que é a sombra? É um anteparo que se coloca entre um objeto e a luz. E aí este anteparo projeta a sua sombra sobre um ambiente, um espaço, sobre qualquer tipo de objeto, fazendo com que este objeto fique na penumbra. Mas o interessante é que também o cristão, ele tem uma sombra que o acompanha. Nós vemos lá no Glória, lá no deserto, a nuvem servindo de sombra, como já falamos anteriormente. E é bom pontuar isso, porque aquela nuvem serviu de testemunho e sinal para todas aquelas nações em volta daquele deserto. Por onde Israel passava, durante o dia eles percebiam que uma nuvem acompanhava. Talvez não existissem nuvens naquele circuito, mas uma nuvem seguia e uma nuvem parava por horas, dias, meses, semanas no mesmo lugar. Isso era um sinal para aquele povo que o Deus de Israel cuidava das suas ovelhas como pastor. E à noite, ainda mais espantoso, não existia luz elétrica. A luz poderia ser produzida por betume, a luz poderia ser produzida pelo piche, pelos poços de petróleo que existiam. A luz poderia ser produzida por azeite, por tochas, qualquer outro motivo, mas elas eram fixas. Só que a nuvem era tão grande e ela brilhava como um facho de luz, como uma coluna de fogo. Imagina os cananeus observando o pastor iluminando. Imagina os edomitas observando essa oh, glória, oh aleluia, essa nuvem como se fosse um dirigível iluminando. E não existia em canto nenhum da face da terra um fenômeno igual a esse desse pastor que cuidava das suas ovelhas. E aí nós vemos também no Salmo de número 91, quando aquele que habita a ovelha que está no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, no aprisco do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente descansa. O interessante é que ele está na região de sombra da morte, mas não está sujeito à sombra da morte ou à própria morte que faz a sua sombra. Está sujeito à sombra e sujeitado à autoridade do pastor que é onipotente. Ainda que as coisas virem de ponta cabeça, ainda que o sistema se mude, mas a vida do cristão não está atrelada à morte, mas ao pastor que é vida, porque Jesus disse bem claro lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja na região de morte e venha a morrer, ressuscitará. Oh glória! Deus te abençoe. Que Deus te console. Se você está em luto por grandes perdas, por tristezas, ou um luto psicológico, está desempregado, está aflito, o pastor te conduz. Ele prepara o pão cotidiano. Fala com ele hoje. Ele te ama. Ele te ama. Não existe ninguém que te ame tanto quanto ele. Rabassuda e Carabás. Ele quer o melhor para você. E o melhor que ele tem para te dar está no final do Salmo. Tanto do Salmo 23 quanto do Salmo 91. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.